Olá a todos, aqui quem fala é o professor Silvio Marques. Quero dar as boas-vindas a mais uma videoaula da disciplina de Fisiologia. E na aula de hoje nós vamos ver então um pouco da estrutura em função, ou melhor dizendo, um pouco da organização morfofuncional, né, do sistema gastrointestinal. O sistema gastrointestinal, então, ele é muito importante na nossa homeostase energética, né, na homeostase dos nutrientes do nosso organismo para a manutenção da oferta de energia para o nosso organismo. Então, de uma maneira bem simples, resumindo, assim como a gente pode dizer, o sistema gastrointestinal, então, ele vai ser responsável pelo quê, né? A gente vai precisar, então, fazer a aquisição dos alimentos, né? Então, aí entra todas as estruturas da nossa cavidade oral, que à medida com que nós fazemos a aquisição dos alimentos, nessa região, então, o sistema gastrointestinal ele começa num processo de secreção, e a partir desse processo de secreção vai ocorrer, então, o início da fragmentação enzimática dos alimentos. Não só a fragmentação enzimática dos alimentos, nós temos também a fragmentação mecânica, que acontece, então, por todas as estruturas do nosso dente, né? Então, os dentes, eles começam a realizar a fragmentação mecânica e algumas das enzimas, como, por exemplo, a amilase salivar, né, já presente na cavidade oral, ela começa a fazer essa fragmentação enzimática. Embora exista a presença da lipase lingual, a sua atividade é muito pequena e a fragmentação dos lipídios nessa região são pouco eficiente, né? E a fragmentação das proteínas, por sua vez, elas ocorrerão na região do estômago e na porção do duodeno. Vamos observar então aqui agora como é que a estrutura do sistema gastrointestinal ela vai se organizar. Nessa imagem, então a gente pode observar que a primeira região onde o alimento, né, ele vai ser acomodado vai ser na região da boca. Então, na região da boca nós temos lá a cavidade oral e aí a partir daí nós temos esse processo inicial, como eu disse para vocês, da fragmentação inicial dos alimentos, né, que é tanto a fragmentação mecânica como a fragmentação enzimática. Então, a partir daí, após o processo da mastigação, né, então, após o processo da mastigação, o alimento ele vai ser empurrado para as regiões mais posteriores, né, até onde nós temos aqui essa porção do esfíncter esofágico superior, lá na região da nossa faringe. Então, os alimentos eles vão ser empurrados para essa região através do processo de deglutição e uma vez nessa região, tá, nós temos aqui uma cartilagem muito importante, que é na região da epiglote. Então, através do fechamento da abertura da epiglote, o alimento ele toma a rota específica para a porção do esôfago, tá? Então, uma vez na região do esôfago, nós vamos ver como é que acontece todo o processo de motilidade, tá? Esse processo acontece por vias de controle nervosos muito importantes, que vão, então, promover toda a movimentação do tecido, né, das camadas do tecido, fazendo então com que o alimento ele seja transportado sempre no sentido unidirecional até a nossa região aqui do estômago, tá? Então, o alimento, uma vez com que, para ele poder atingir o estômago, na verdade, ele precisa passar pelo esfíncter esofágico inferior. Então, nessas porções do esfíncter esofágico inferior, em algumas desordens, né, da porção estomacal, como, por exemplo, o excesso de produção de ácidos, né, como é o caso da produção de ácido clorídrico, isso pode levar a, digamos assim, a deficiência desses esfíncteres esofágicos inferiores, e uma vez com que esses esfíncteres esofágicos inferiores eles começam a apresentar uma deficiência, o alimento, então, aí sim ele pode retornar de volta para o esôfago, que é o que é chamado de refluxo gastrointestinal, tá? Gastroesofágico, na verdade. Então, a partir daí, o alimento, à medida com que ele passa pelo estômago, ele vai atingir a porção do duodeno, tá? Que é uma porção muito importante, não só no processo final da digestão de alguns substratos energéticos, mas também é o processo inicial no transporte e na absorção do bolo alimentar, tá? Dos macronutrientes, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Então, a partir do duodeno, o alimento então, ele vai percorrer toda a porção do jejuno, tá? Que faz parte do intestino delgado e do íleo. E, a partir daí, o alimento, então, ele vai seguir na rota até a porção do seco, tá? Que são nas proximidades aqui dessa região do esfíncter iliocecal, e depois ele passa por todas as regiões, né, do colo ascendente,
por sua vez, ele segue pelo colo transverso, depois pelo colo descendente, e à medida com que ele vai sendo direcionado através do colo sigmoide, ele atinge a porção do reto, e aí a partir daí nós vamos ter a excreção de todos os produtos através do material fecal. Então, observando agora um pouco de maneira bem resumida o que acontece com as características funcionais desse sistema, né? Nas características funcionais dos sistemas, nós temos aqui então a aquisição, né, feita pela região da boca, então nós temos a ingestão do alimento. Após então o alimento ele passar pelo processo inicial de fragmentação enzimática e fragmentação mecânica, nós temos então o processo da motilidade que vai precisar acontecer, que seria os reflexos relacionados, então, com o transporte do alimento. Uma vez com que acontece esse processo, então, já na ingestão do alimento, os processos de secreção começam a acontecer, tá? Como acontece, por exemplo, na fase cefálica. A fase cefálica, o indivíduo, ao sentir o cheiro do alimento, ao observar o alimento, né, pelo estímulo visual, o sistema gastrointestinal ele já começa a fazer diversas secreções. Então, a partir daí, nós temos como função a motilidade, a secreção, tá? O terceiro passo aqui, então, os macronutrientes, eles precisam sofrer esse processo de fragmentação. Então, esse processo de fragmentação nós vamos ver com detalhes, que é chamado de digestão. Então, as proteínas vão ser degradadas em peptídeos e aminoácidos, as gorduras, por exemplo, os triglicerídeos vão precisar ser degradados em ácidos graxos e, por sua vez, os carboidratos, os polissacarídeos, né, como é o caso do glicogênio, eles serão degradados em disacarídeos, monossacarídeos, até fazer com que esses nutrientes, então, eles estejam preparados para passar pelo processo da absorção. Então, no processo da absorção, esse processo inicial da digestão ele é extremamente importante e extremamente necessário, tá? Então, à medida com que boa parte desses nutrientes começam a passar pelo processo de absorção no intestino delgado, nós temos então o início da formação do material fecal, que isso vai acontecer no nosso intestino grosso, lá na região dos colos, né? Colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide. Além dessas regiões, né, dos cólons, eles serem importantes na formação do material fecal, boa parte da água ela vai ser reabsorvida aqui também. Então, todo o material fecal ele vai ser, então, né, armazenado na região do reto, e aí, a partir daí, ele vai passar pelo esfíncter anal, e do esfíncter anal, então, nós temos a externalização dessas porções das fezes, tá? Então, nós ficamos por aqui e na próxima videoaula nós veremos, então, detalhadamente cada etapa dessa relacionada com a função do sistema gastrointestinal. Muito obrigado a todos.